maravilhoso, de grandes milagres. Os senhores têm uma ideia, as 4 ressurreições que tem na Bíblia, uma foi ministrada por Eliseu. Então o ministério de Eliseu, irmãos, foi completo. Foi um profeta que, enfim, ministrou em Samaria, capital do Reino Norte, e ali, irmãos, foi conselheiro do rei. Ali ele foi, enfim, irmãos, tudo que você imaginar de bom, Eliseu ministrou na sua época. E numa dessas suas viagens, Eliseu, ele se depara com uma mulher. A Bíblia não relata o nome dela, só relata o lugar, a região a qual ela morava, que era uma província chamada Sunem. E essa mulher, irmãos, ela foi usada e tocada por Deus para ajudar o profeta. E ela percebeu que durante as viagens de Eliseu, as suas viagens eram constantes. Então ela chamou seu marido e disse: olha, eu percebo que constantemente aquele profeta, ele sempre está de viagem, da capital para o interior, do interior para a capital. E eu senti de ajudá-lo. E o marido, quem sabe, disse: mas o que você quer fazer? Eu proponho em nós fazermos um quarto no espaço que a gente tem. Vamos mobiliar esse quarto para que na ida ou na volta do profeta, o cansaço da viagem, né, esse homem de Deus, esse servo de Deus, nós possamos dar abrigo, nós possamos, né, fazer com que ele descanse, ele e o seu moço, pois Eliseu sempre andava com Geazi, que era o cooperador do seu ministério, um assessor, vamos assim dizer. Então, irmãos, o marido concordou e fizeram lá o quarto. Quando Eliseu volta de viagem, ele é abordado por aquela mulher, e aquela mulher disse: olha, se o senhor não se incomoda, eu fiz para o senhor e o seu moço um quarto para o senhor descansar. E nesse quarto nós vemos que ela colocou uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. O candeeiro, irmãos, era a lâmpada na época, né? E assim sucedeu. O grande feito que aquela mulher fez, que aquela mulher sentiu no coração de realizar para o servo de Deus: descanso em suas viagens. Então, irmãos, eu entendo que uma semente plantada na terra certa foi, irmãos, pensa numa semente abençoada que aquela mulher resolveu plantar, e numa terra certa. Porque o que tem de gente, irmãos, desperdiçando a semente, né, jogando a semente em situações que não dá resultado, é tremendo. Investindo seu tempo, seus recursos, sua inteligência em coisas que não dá retorno, né, numa terra errada. Mas aquela mulher, irmãos, acertou na lata. A terra certa, a semente certa na terra certa. Então, irmãos, o quarto que aquela mulher construiu, a sunamita construiu, serviu de repouso para as idas e vindas de Eliseu. E Jesus disse, irmãos, que aquele que der um copo d'água a um desses meus pequeninos, estará dando a mim, né? O Senhor Jesus disse em Mateus. E longe disso, irmãos, não estou, Deus o livre, me comparando com Eliseu não, mas graças ao bom Deus, Deus tem preparado alguns amigos assim nas várias idas e vindas minhas. E graças a Deus, na região de Lins, de Bauru, até Ribeirão Preto, até Rio Preto, Votuporanga, no Mato Grosso do Sul, na ida para lá, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande. Se eu quiser parar, almoçar, jantar, tomar um café e deitar e descansar, eu tenho amigos, pastores, irmãos que se dispuseram, e nessa caminhada eu pude conhecer. É muito bom quando isso acontece. E voltando à sunamita,
Nos 2 últimos cultos, irmãos, eu disse que Deus, Ele tem um memorial, lembra disso? Deus, diante de Deus, há um memorial escrito diante dEle, para aqueles que lembram do Teu nome. E toda a atitude, irmãos, que nós nos predispomos a fazer a Deus e a sua obra, irmãos, fica registrado. A semente não é lançada ao léu, ao vento. Você pode ter certeza. Tudo que você fizer, tudo que você realizar, tudo concernente ao reino de Deus, você pode ter certeza, está lá guardadinho. Na hora certa, no momento certo, irmãos, será ministrado o retorno para a sua vida. Isso você pode ter certeza. E com essa mulher, irmãos, não foi diferente. Eliseu então fica maravilhado com a atitude dela, chama Geazi, que era o seu moço, e diz: ô Geazi, procura saber dessa mulher, sei lá, o que ela quer que eu faça, o que ela quer que eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Meu Deus, muito lindo o que ela fez. Nós nem pedimos, nós nem... Puxa, não, pergunta para ela qual é a sua necessidade. O que ela tem em falta? O que ela tem em falta? Aí, põe para mim, Gabriel, o verso 14. Então, irmãos, Geazi recebe então o verso 14. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. O Geazi, irmãos, era aquela espécie de... aquele que já sabia de tudo, Wagner. Antes da situação, ele já sabia de tudo, irmãos. Ele bisbilhotava tudo. E a personalidade de Geazi, irmãos, era meio de um crente fofoqueiro, sabe? Era aquele que ia na frente querendo saber de tudo, irmão, de tudo. Quando Eliseu, eu preciso saber o que, ele já estava na ponta da língua, irmãos, a necessidade dela, tremendo. Você conhece gente assim, irmão? Acho que não, né? Acho que não, né? Meu Deus do céu! Antes, irmãos, já está sabendo. Geazi tinha essa personalidade. Então Geazi disse: olha, o marido dela já é de idade, ela não tem filho. Aí o Eliseu disse assim: chama! E chamando-a, ela se pôs à porta. Vamos lá. E ele disse: a este tempo determinado. Aí, irmãos, ele já começou a profetizar para aquela mulher: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Eu já começo a ver que aquela mulher começou a dar um streamlick nela, porque não faz isso comigo, é meu maior sonho. Não toca nesse assunto, deixa para lá. Não precisa me prometer algo que o Senhor não possa cumprir. Não toque no que eu mais me entristeço. Só que o tempo passou, irmãos, e a Bíblia diz que concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Aqui, irmãos, eu começo a ver o primeiro resultado da semente que ela semeou. Ela providenciou um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, sem pretensão nenhuma, porque Deus, irmãos, Ele não precisa de barganha. Felizmente nos ensinam aí na televisão que tem que ser isso, então você tem que trazer aquilo, você tem que... Irmãos, uma das grandezas que nesses 8 meses eu pude aprender nessa igreja é o fluir do Espírito Santo na vida das pessoas, na questão da questão de dinheiro. Vamos ser bem claro, Deus não precisa, né, o que a pastora sempre ensinou e nos ensina. Deus não precisa de barganha, tá? Faça sem pretensão. É lógico, irmãos, a lei da semeadura é automática.
Se não semear, irmãos, e irrevogável. Se não semear, não colhe. Isso aí é fato. Só que Deus não precisa, irmãos, porque Deus conhece as suas necessidades. E é lógico, à medida que você semear, você vai colher. Isso, irmãos, isso é fato. Isso é lógico. Mas Deus não precisa, irmãos, trocar figurinha com Ele. Ele é Deus. Ele sabe o momento exato de abrir as portas para você. Ele sabe o momento exato, irmãos, de jogar o inimigo que tenta sucumbir os seus sonhos e a sua esperança por terra. Ele sabe o momento exato de agir na sua vida. E se Ele precisar agir hoje na sua vida, Ele vai agir. E não precisa, irmãos, da mão humana entrar em ação. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, sem pretensão nenhuma, de coração aberto, aquela mulher fez um quarto e doou mobília para o quarto. E aquilo sensibilizou o coração de Eliseu. Então Eliseu, sobre a autoridade do Espírito de Deus que estava sobre ele, profetizou. Pá! Então eu começo a ver, irmãos, o primeiro resultado da semente que a sunamita ministrou na vida do homem de Deus pela obra de Deus. Vamos ver, irmãos, agora os resultados de um simples quarto de descanso, Luciano. Um simples quarto. Imagina Eliseu, irmãos. É lógico que não era automóvel. Não era automóvel. É lógico que não era. Mas imagina Eliseu viajando cansado e ter horário para chegar. E às vezes, irmãos, rasgar regiões de deserto sozinho. Perigo dos salteadores. Quantas pessoas foram beneficiadas com a saúde de Eliseu, com as idas e vindas de Eliseu? Eliseu se motivou a viajar mais para o interior, porque ele sabia que no meio do caminho ele tinha um quarto para descansar. Porque quando a viagem é muito longa, irmãos, meu Deus, desanima. Há 3 anos consecutivos que eu vou a Corumbá. Corumbá é divisa com a Bolívia, pelo Mato Grosso do Sul. Muitos amigos eu tenho lá. Mas durante 1 ano e meio, quando eu olhava, irmãos, a Marechal Rondon, 3 Lagoas e a BR-262, pelo amor de Deus, irmãos, começa aqui em 3 Lagoas e vai acabar 1000 quilômetros para frente na Bolívia, divisa, no fim do país. Mas hoje não, irmãos. Hoje, se eu quiser parar em Ribas do Rio Pardo, eu paro, que é uma antes de Campo Grande. Se eu quiser parar em Campo Grande, eu paro. Então, se eu quiser parar em Aquidauana, eu paro. Se eu quiser parar em Anastácio, eu paro. Em Miranda, eu paro. Porque formou-se amigos. Então, não dá mais aquela... Está entendendo a situação de Eliseu, irmãos? Eliseu motivou-se mais a viajar, a beneficiar pessoas com a palavra de consolo. Olha o que um quarto, o que uma semente, irmãos, propicia. Olha o que uma semente propicia. Então, quando Deus ministrar no seu coração para você fazer algo, ministrar algo na vida de alguém ou na sua obra, não hesite em fazer, porque a semente que você plantar, querido, se prepare no tempo certo para colher. E olha, irmãos, o milagre, a grandeza do milagre. A mulher era estéril, o marido já passado a idade. E o que saiu da boca de Eliseu se cumpriu. Imagine, irmãos. Eu fico imaginando anos e anos de casamento sem uma criança dentro de casa. E outra, hein? Para uma família israelita, não ter uma criança dentro de casa era maldição para o lar, irmão. Imagina aquela família passeando pelas ruas de Sunem e pessoas apontando 20 anos de casado e não tem filho. É um lar maldito. Salmo 128 expressa que os sírios são herança do Senhor, bênção, dádiva de Deus. Imagine, irmãos, a frustração daquele casal sair pelas ruas da cidade e ser apontado, e não tem mais nada constrangedor quando você passa e saber que alguém está falando de você. Eles tinham frustração de sair porque não tinha filho. E uma família que não tinha filhos, para a cultura e a sociedade israelita, era tido como maldita. Agora, irmãos, parece que eu vejo a sunamita de 6, 7 meses, com a barriga desse tamanho, e andando, irmãos, pelas ruas de Sunem. Oh, maravilha!
e andando pelas ruas de Sunem, mostrando, aleluia, a maravilha de Deus. Sabe, irmãos, aquela frustração que a gente sente às vezes por não conquistar algo, e pessoas, irmãos, que a gente sabe que nos apontam, isso nos frustra, isso nos entristece. Mas não tem problema não, toda a semente que você colocou, depositou na obra de Deus, não se preocupe, querido, porque quem te viu verá. Aleluia, aleluia, quem te viu verá. Se prepare para nascer, aleluia, se prepare para nascer o maior milagre da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida nessa noite. Um grande sinal de Deus irá acontecer na sua vida. Aleluia! Deus está gerando o maior milagre da sua vida nessa noite. Sabe por quê? A sua semente não cairá no esquecimento. Deus irá gerar frutos e milagres em nome de Jesus. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Você pode enaltecer o Senhor por isso. Aleluia. Se as suas esperanças estão sendo frustradas, apontadas por alguém, pela falta de resultados, que não acontece, você acha que não acontece. Ei, a semente está sendo germinada no mundo espiritual. E quando você passar a colher, querido, quem te viu verá. Quem te viu verá. A honra de Deus está sendo gerada na sua vida. Aleluia. E aquele menino, irmãos, nasce. Imagina a alegria, irmãos. Se aquela mulher ou se aquela família não tinha motivos para sair, irmãos, eles procuravam motivos agora para sair. Segunda-feira hoje não tem nada para nós ir na cidade? Não, é segunda-feira. Não, mas não tem nada mesmo. Está entendendo, irmão? A alegria do milagre. Por uma semente que foi gerada, semeada. Só que acontece, irmãos, o que ninguém queria. Acontece o que ninguém esperava. Acontece o que ninguém imaginava. Põe para mim, Gabriel, verso 18. E concebeu a luz e deu a um filho. 18. Desculpa. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, na lavoura, né? E disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a sua mãe. Tudo a mãe, né? Tudo a mãe. Corre, uma dorzinha de cabeça do filho, corre com a mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu o menino. E agora? E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E agora, irmãos? Sua maior esperança, seu maior sonho, agora está morto. A razão, irmãos, dela sair de casa, a razão da sua alegria, agora, irmãos, morre. Interrompido todos os planos, interrompido todos os projetos. Morreu. E quem sabe o inimigo, irmãos, pulava, bailava, porque a intenção dele é desfazer toda a obra que é construída, toda a obra de Deus que é construída nas vidas. Porque um milagre que é gerado na sua vida, irmãos, sua família. A lição de PG terça-feira, irmãos, eu vou falar sobre isso. Está escrito a lição sobre isso. O impacto que é gerado, irmãos, na vida das pessoas que estão em nossa volta, quando o milagre, a mudança acontece na nossa vida. E agora? Morreu. Bom, o que ela poderia fazer? Chamar o Eliseu, chamar o homem de Deus. Agora, uma coisa, irmãos, eu aprendo com essa adversidade dessa mulher.
ela poderia se lamentar, ela poderia, irmãos, murmurar, blasfemar, xingar tudo e todos, acabar com tudo. O quartinho do profeta, ela poderia chegar, né, numa crise de estresse, neurose e etc, poderia acabar com tudo. Atribuir, irmãos, ao profeta ou a Deus ou isso ou aquilo a sua adversidade. Ela tinha motivos, humanamente falando, para isso. Mas ela faz diferente, irmãos. Eu vejo aqui um comportamento de um autêntico servo de Deus no período de adversidade. Ela coloca a criança morta na cama do profeta. Vai ao encontro do profeta. Ela vai ao encontro de Eliseu. Procura saber onde está Eliseu e vai até onde Eliseu está. E Eliseu então pergunta para ela: vai-te bem todas as coisas? Ela disse: não vai. Mas o que aconteceu? Por que mentistes a tua serva? Mas o que aconteceu? O menino morreu. Eliseu falou: não é possível, morreu. Aí, irmãos, o verso 28, põe para mim, Gabriel. E chamou seu marido e disse: manda-me. 28. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, o menino morreu. E agora? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém o saudar, não lhes responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor como vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então se levantou e seguiu. Ou seja, mandar o que, bordão, profeta? Não, você vai comigo. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso dizendo: olha, o menino não despertou. Não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama, deitou sobre o menino e pôs a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Irmãos, Eliseu ministrou sobre o menino a ressurreição. O menino estava morto. E a alegria reviveu, ressuscitou naquela casa. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou-a, veio a ele e disse ele: toma o teu filho. Irmãos, a semente que é semeada no reino de Deus, o inimigo pode até tentar matar, mas não morre. O inimigo pode até trabalhar, irmãos, e isso é para nós aprendermos o seguinte: adversidades em nossa vida sempre irá existir. Aqueles períodos de frustração, aqueles períodos de desespero, nós não estamos isentos deles. Só que é o seguinte, irmãos: a semente foi fecundada, e quando ela é fecundada, Deus honra com a tua palavra. Deus honra com a tua palavra. Eu não sei a proporção da semente que você tem semeado no reino de Deus, a sua fé, as suas esperanças. Se está acontecendo situações complicadas, decepcionantes na sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus é poderoso para ressuscitar o que Satanás tenta destruir e tenta matar. Tome a postura daquela mulher. Busque socorro de Deus. Feche a sua boca, querido, para
qualquer murmuração, em qualquer eventual adversidade, busque socorro de Deus. Aleluia. Mas não acabou por aqui. Um menino ressuscita, sai correndo pela casa, maravilha. Então Eliseu passa a ser amigo daquela família. Imagina, irmão, se eu não queria um homem desse como meu amigo, pelo amor de Deus. Você não vai só mais dormir não, você vai tomar café, você vai jantar, só não sai. Né? Então veio uma grande seca sobre Israel. Gabriel, põe para mim agora o capítulo 8. Uma grande seca sobre Israel. E Eliseu, muito amigo daquela família. Olha o que diz verso, capítulo 8, Gabriel. Capítulo 8. 4, 5, 6, 7, 8. Nós estamos no capítulo 4. Quero que você vá agora para o capítulo 8. Isso. E falou Eliseu. O tempo passou, eles ficaram amigos e o tempo passou. Mas Eliseu não perdeu contato, óbvio, ficaram amigos. Então veio uma grande seca e Eliseu dá uma palavra de Deus para aquela família. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu, a tua família, peregrina aonde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá sobre a terra por 7 anos. E levantou-se aquela mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Ok. Eliseu recebeu, irmãos, a mensagem de Deus, porque o reino de Israel, irmãos, estava só Deus para ter misericórdia. Então Eliseu disse: eu preciso avisar os meus amigos. Preciso avisar os meus amigos. Olha, peregrina sobre a terra, aonde vocês achar água, para por ali, acampa por ali, porque 7 anos vai passar escassez. E aquela família, irmãos, aquela mulher com seu marido, seu filho, recolhe tudo que eles precisam. Eram povos seminômades, né? E peregrinou. A Bíblia não diz aonde. Pela terra dos filisteus, para ser mais preciso. Mas não diz aonde, exatamente aonde. 7 anos se passaram. Então aquela mulher volta. Só que os 7 anos se passou, irmãos, e o governo confiscou. Até na época tinha imposto. Não pagou, ia para a hipoteca. O governo confiscou os bens, a terra, da lavoura, a casa, confiscou. E os 7 anos se passaram. Aí, o verso de número 3, põe para mim, Gabriel. Os 7 anos se passam. Verso número 3 do capítulo 8. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei falando a Geazi. E sucedeu, contando ele ao rei, como ressuscitara um morto. E eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: o rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Para por aqui. Irmãos, olha como Deus trabalha. O rei diz: Geazi, conta a benção, meu querido. Como tem feito a obra com Eliseu pelo interior? Conta a benção. Majestade, Eliseu é danado mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Olha, tinha uma mulher em Sunem, lá no interior. O filho dela assim. E olha, aconteceu ali, o menino nasceu. Só que morreu. O menino morreu. Rapaz, é verdade. Só que tem um porém. Deus é na vida daquele homem. Foi lá, a mulher buscou ele. Ele orou pelo menino, o menino ressuscitou. Não está brincando, rapaz? Majestade, é homem de Deus. Irmãos, quando de repente, e a mulher sunamita que voltou dos 7 anos da seca, procurando o rei devolve a minha casa, né? Para falar isso para o rei. Quem que ela encontra, irmãos? O rei e Geazi. De quem que Geazi estava falando, irmãos? Da mulher e do menino morto. E quem que aparece? A mulher e o menino morto. Então Geazi dá um pulo: majestade,
Aqui, ó, não morre mais. Olha de quem que nós estávamos falando aqui, ó. Está aqui o menino e está aqui a mãe do menino. É esse menino que Eliseu ressuscitou. E é essa família que dá abrigo para nós toda vez que nós vamos para o interior, ao seu comando. Majestade. Ô senhora, tudo bem. Majestade, eu estava procurando, me permita, majestade. Fiquei 7 anos fora, explicou da seca, pá. Só que eu estou sem casa. Minha casa, o governo confiscou. Põe para mim agora, Gabriel, o verso de número 6. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Ah, irmão, eu acho que você não entendeu. Se eu fosse você, eu estava batendo palma, pulando, dando glória a Deus. Eu acho que você não entendeu. Se eu fosse você, eu batia palma, eu dava glória. Ah, bom. Pensei que você não tinha entendido. Irmãos, o rei chamou o oficial e disse: olha, tá vendo essa mulher aqui? Essa família é amiga do meu conselheiro. É amiga de Eliseu, é minha amiga. Então, toda a renda. Bom, ficaram 7 anos fora. Calcula então quantos que a terra iria produzir, por quantos que ia vender o saco de feijão. Calcula tudo, os 7 anos que ela ficou fora. Paga. Sem imposto, viu? Não precisa cobrar o imposto de renda, não precisa. Restitui tudo. Os 7 anos de renda, que se ela fosse produzir e vender, devolve a sua casa reformada com as terras, com tudo. Restitui. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A sementinha que a mulher plantou lá no quartinho do profeta. Lá, irmão, 1 quarto, 2 por 2, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Querido, tudo aquilo que você faz pela obra de Deus, Ele restitui. Aleluia. 7 anos Satanás falou: vou acabar com tudo, essa terra não vai gerar, vai acabar com tudo, vai ter que ficar peregrinando para pra cá, humilhado, sem vender, sem produzir, sem nada. É nada, irmão. Quando Deus resolve abrir a porta, Ele restitui tudo em dobro. E eu declaro sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vale a pena semear uma semente no reino de Deus. Vale a pena, irmãos, fazer. Vale a pena, querido, realizar. Não se preocupe, querido, se está passando por uma dificuldade, por um determinado tempo. A terra não produz, não está produzindo, não se preocupa não. Essa sequidão é momentânea, irmãos, porque o efeito que irá gerar nisso, tá? É para todo, irmãos, enquanto a terra estava em seca, aquela mulher, irmãos, estava recebendo em dobro de volta. Dobro nada, irmão, 7 vezes. Irmãos, 7 anos de produção. 7 anos de produção aquela mulher estava recebendo. Se prepare, querido, para a semente que você tem semeado até hoje. Se prepare, não tem escassez que Satanás vai querer pôr na sua vida, que vai impedir o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus, irmãos, que Ele merece. Não deixe de semear. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: querido, não deixe de semear. Essa terra é próspera. Não deixe. Não desanime, não abaixe a sua cabeça por uma circunstância, irmãos, que já passa. Porque quando, irmãos, o efeito de tsunami, sabe o que é? Irmãos, o efeito de tsunami, sabe qual que é? As ondas recuam. Mas quando elas vêm, irmãos, então não se preocupa não, se você tiver que dar uma enxutada, não se preocupa não, porque quando vem com tudo. E a tsunami de Deus, irmãos, ao contrário dessa que a gente vê, ela não destrói. Ela cria abastança, fartura, em nome de Jesus. Mais palmas para Jesus, pastor Helena. Glória a Deus. Fica de pé, amados.
Palavra gloriosa, né? Toma posse. Toma posse. Aleluia. Deus vê todas as coisas, amado. Muitas vezes nós plantamos e achamos que a colheita não vai vingar, não vai dar certo. Não. Vai. Porque Deus é fiel. Amém, querido? Deus é fiel. Continue fazendo sua parte. Continue fazendo a sua parte, porque a parte dele ele faz. Ele faz, ele é fiel. Ele é fiel. Louvado seja o nome dele por isso. Palavra gloriosa. Gloriosa. Deus não se esquece. Por isso, hoje eu estava dizendo para uma família: queridos, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Vamos permitir que ele nos ajude a mudança, a mudar, a ser transformado naquilo que nós devemos ser transformados. Porque todos nós precisamos de transformação. Todos nós. Você pode ter certeza que o profeta e o seu servo, eles um dia foram transformados também. E depois, muito útil nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E Deus também quer transformar a sua vida para poder usar você poderosamente. Amém, queridos? Um dia o pastor Alex também foi resgatado das trevas, com certeza, como eu. Aleluia. E hoje ele é uma bênção na mão do Senhor. Amém, queridos? Coisa boa. Oh, glória a Deus. Deus quer fazer isso com a sua vida e querendo usar você para atrair outras pessoas que precisam de transformação. Por isso que existe a igreja de Jesus, amados. Por isso que existe a igreja de Jesus. E vamos plantar mesmo. Vamos plantar, porque a colheita é certa. No nome do Senhor Jesus. Essa palavra ela é tremenda, tremenda. Se você continua, o capítulo 4 que ele pregou. Lá no 8, coisas lindas aconteceram. Aquela mulher achando que estava tudo perdido. Pronto, perdi minha casa. Não, além dela ter de volta, ainda ela conseguir 7 anos de bênção, né? Para e pensa, como Deus é fiel. Então, vamos deixar com Deus mesmo. Só que aquela mulher sabe, hein? Ela procurou a pessoa certa. Você tem procurado a pessoa certa para te ajudar, para te aconselhar? Faça isso. E Deus na frente sempre, sempre. Ele vai te orientar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar a guerrear. E muitas vezes você nem precisa guerrear, porque Ele guerreia por você, amém? Aleluia. Fidelidade. Deus está procurando um povo fiel, um povo que adore Ele mesmo, sabe? De todo o coração. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E nós vamos orar, amados. Porque a oração, meu Deus, move a mão de Deus. A oração e a oração de guerra, sabe, faz com que o inimigo fique fraco e o Espírito Santo fica forte para agir na nossa vida. Amém? Então hoje é culto de vitória mesmo. Então nós vamos orar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que. Aquela mulher teve N problemas, mas ela buscou o Senhor. Ela buscou o Senhor através de Eliseu. E sabe, só que naquele tempo ela não tinha Jesus ainda no coração dela. E nós temos hoje, amados. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de nós. E nós temos, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, né? Nós temos livre acesso de falar com o nosso Deus. Nós temos livre acesso de falar com o nosso Deus e pedir para Ele. Então nós vamos fazer isso agora em nome do Senhor Jesus. E nessa oração, nós vamos colocar os pedidos de oração. E quando você precisar de uma oração, você pode escrever que vai ficar lá na mesa, viu? Isso aqui tem sido uma bênção. Nós oramos todos os dias por esses pedidos de oração. E nós vamos também colocar o propósito, né, pastor? Nós vamos colocar os propósitos também. Hoje nós oramos por esses propósitos. Todos os dias nós oramos por esses propósitos que você escreveu, lembra? E Deus tem feito e vai fazer maravilhas. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agora pedir a cobertura do sangue de Jesus, Pai, para cada vida aqui, Senhor, e para toda a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, cubra, Senhor Deus, a minha vida, a minha casa, a minha família e a família de cada um e a vida de cada um com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é a nossa proteção. Aleluia. Deus querido, poderoso e maravilhoso, nós queremos colocar, Senhor, meu Deus, os projetos de vida nas tuas mãos. Nós queremos colocar, Senhor Deus, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida pessoal, Deus, em nome do Senhor Jesus, familiar, Pai. Nós queremos colocar, Senhor Deus, cada pedido, cada letra que tem aí dentro, Pai querido, cada choro, cada lágrima, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar a bênção, nós queremos declarar a salvação, a libertação, a cura, a prosperidade, meu Pai, e muita saúde, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, queremos repreender todo o mal da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a Tua presença se faz nesse lugar. E o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, porque a Tua palavra diz que o Senhor diz: clama a mim, aleluia, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado é o Teu nome, Senhor. Pai querido, aqui está um povo Teu, aqui está um povo que ora, aqui está um povo que clama, aqui está um povo, Senhor, meu Deus, que crê, Pai, que crê, Pai, que crê num Deus forte, grande e poderoso, aleluia. Por isso nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre cada vida, cada família, Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado para esse casal, aleluia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido um Deus, Pai, que ouve, Pai, um Deus que faz maravilhas, assim como fazia no passado. Louvado seja Deus. Obrigado por essa varoa, Pai, que está perseverando, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. A perseverança, Pai, conta muito nas nossas vidas. O que nós declaramos conta muito, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos repreender toda a tristeza, queremos repreender todo o mal, queremos repreender toda a ansiedade, Senhor, queremos repreender, Senhor Deus, todo espírito contrário, todo sopro maligno, em nome do Senhor Jesus. Queremos declarar, Pai querido, aqui o Senhor está ouvindo, que o Senhor, Pai, é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras quando nós cremos, aleluia. Oh, glórias ao Seu nome, poderoso, glorioso Deus. Nós declaramos, Senhor, a Tua presença, Deus, declaramos a Tua unção, declaramos a libertação, declaramos que o Senhor é o Deus, Pai, que renova, é o Deus, Pai querido, que faz maravilhas, como fazia antigamente. O Senhor é um Deus, Pai querido, que ouve, Pai, quando nós clamamos, quando nós choramos na Tua presença, Pai. O Senhor recolhe todas as lágrimas e o Senhor transforma em bênçãos. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque o Senhor não falha, porque o Senhor, Pai querido, aleluia, é um Deus, Pai querido, que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. É o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós, ó Pai, não é para o Senhor. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse povo lindo, que crê, que confia no Deus que nós servimos, Pai, que é grande, forte, poderoso. Aleluia. Oh, glórias. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por esse culto, por essa palavra poderosa, Pai. Obrigado porque nós vamos sair daqui renovados, restaurados, aleluia, pelo Teu poder. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, glórias. Oh, glórias. Levanta sua mão. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos amados queridos que estão aqui, os visitantes, Pai. Eu tenho certeza que eles vão sair daqui renovados também, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Que Teu grande amor, oh, glórias, que a gloriosa graça do Teu Filho Jesus e as consolações do querido e amado Espírito Santo, oh, glória, esteja conosco hoje e para sempre. Amém? Isso, fecha a mão aí, abre de novo, aplauda o Senhor. Oh, glória, abraça esse irmão, essa irmã e diga: leva a sua bênção, continue a plantar, porque a colheita é certa. Glória, glória. Parabéns. Glória a Deus. Final de semana maravilhoso, junto conosco, brinca pleno, hein? Isso, e domingo de manhã, escola bíblica, a melhor escola do mundo, faz parte dessa igreja. Vem aprender a palavra no domingo de manhã, 9 horas.
Ô, glórias. Vem Atenção. orar. Atenção, Rafael.